Olá, vamos continuar falando um pouco mais sobre projeto. Dessa vez vamos falar sobre a questão do planejamento do projeto. Vamos apresentar algumas etapas, fases do projeto e alguns itens que são importantes na sua composição. Não entraremos ainda num detalhe muito prático disso, pois mais à frente esse será o nosso objetivo. Quando falamos em planejamento de um projeto, devemos, em primeiro lugar, definir os seus objetivos. O que seriam os objetivos do projeto? Temos que entender aí no caso, para que é esse projeto? É um projeto de um produto? É um projeto de um serviço? É um projeto para uma microempresa, grande empresa? É um projeto de curto prazo? É um projeto de médio prazo? É um projeto que envolve várias pessoas, vários departamentos? É um projeto específico? É um projeto genérico? Ou seja, precisamos definir quais são as características desse projeto, quais são os objetivos, a que se destina esse projeto. Depois que temos claro quais são os objetivos do projeto, a gente precisa criar o chamado escopo do projeto. O escopo, como veremos mais adiante, ele tem a função de reunir as principais características desse projeto que estão alinhados com o objetivo que nós definimos anteriormente. Lembrando que aí nós podemos ter dois tipos de escopo de projeto, quando se trata de um projeto de produto ou um projeto do próprio projeto. Também precisamos fazer uma EAP. A EAP é a estrutura analítica do projeto, no inglês Work Breakdown Structure, ou WBS. Quando ouvir então essa sigla EAP ou WBS, estamos falando dessa estrutura analítica. Ela é uma subdivisão hierárquica do trabalho do projeto em partes menores, mais facilmente gerenciáveis. O seu objetivo primário é organizar o que deve ser feito para produzir as entregas do projeto. Assim, uma EAP pode ser estruturada por fases, quando se considera as fases ou ciclo de vida do projeto. Também pode ser estruturada por entregas, considerando aí no caso os produtos do projeto, por subprojetos, considera os mini projetos que compõem o projeto e também de forma híbrida, que no caso considera diversos aspectos do projeto ao mesmo tempo. Quando falamos em estrutura de um projeto ou do planejamento de um projeto, devemos lembrar que temos que identificar os riscos desse projeto. Inclusive trabalharemos com o gerenciamento de riscos, pois todo projeto, por ser algo único e dentro de um prazo determinado, corre risco. Também temos que gerenciar, logicamente, os recursos. E quando falamos em gerenciar esses recursos, estamos falando dos recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, dentre outros, conforme o tipo de projeto. Também temos que montar um orçamento. Nesse orçamento, temos que ter uma ideia de todos os gastos por fase ou por etapas desse projeto, para sabermos se, ao final, o valor orçado foi totalmente usado, se ultrapassou ou se ficou a menor. E elaborar um cronograma, onde, através de gráficos como o gráfico de Gantt, que nós vamos ver também como fazê-lo, nós vamos elaborar esse cronograma, onde teremos, portanto, as fases, e essas fases nós teremos aí o momento certo para início e para final de cada uma delas. Assim, podemos apresentar uma estrutura simplificada como exemplo, lembrando que isso pode variar conforme o tipo de projeto, o tamanho do projeto, os objetivos, poderá ser menor ou maior e até mesmo com outros termos ou outros itens, conforme eu falei, de acordo com o tipo de projeto. Quando falamos então em projeto, temos que lembrar de algumas partes que o compõem. Vamos apresentar aqui também de maneira simplificada. Mais à frente nós veremos de maneira bem prática como fazer isso. Uma dessas partes seria, no caso, o termo de abertura, que segundo o guia do PMBOK, termo de abertura é o documento que autoriza formalmente o projeto, concede ao gerente de projetos indicado a autoridade para aplicar os recursos disponíveis e define a resposta para o problema do cliente ou necessidades oportunas do mercado. Todo projeto tem que ter um termo de abertura, que é o termo de autorização para que esse projeto comece a andar. Assim, antes do termo de abertura,
Um esboço do projeto normalmente é apresentado para as partes interessadas, que vão dar o aval para que esse projeto continue com o aceite por parte da empresa ou dos interessados, se tem então oficialmente o início desse projeto, que vai se dar através desse termo de abertura. Também aprenderemos a fazê-lo. A identificação do projeto. Além do nome para esse projeto, identificamos quem será o gerente desse projeto. O gerente do projeto, que nós veremos mais adiante quais são as características ou pré-requisitos dele, será a pessoa responsável em conduzir todo esse projeto. Também estabelecemos a justificativa para sua elaboração, ou seja, por que esse projeto é importante, qual a sua finalidade, a que ele se destina. Fazemos também uma primeira análise crítica de seus custos e benefícios, onde vamos entrar aqui, portanto, o orçamento, além de outros itens de acordo com o termo de abertura que a empresa estabeleceu em sua metodologia. Temos que ter em mente também a meta, objetivos e prazo e valor. Quando iniciamos um projeto, precisamos ter algumas informações que são muito importantes para o andamento do mesmo. Um projeto para uma empresa deve ter uma justificativa, ou seja, necessitamos identificar qual oportunidade de mercado precisamos alcançar ou qual fraqueza interna precisamos minimizar. Dessa forma, assim que justificamos o porquê do projeto, estabelecemos o seu objetivo, o prazo para sua execução e quanto ele vai custar. Os projetos são muito diversificados, dessa forma existem a necessidade de que sejam agregados em classes ou tipos diferenciadas para serem tratados adequadamente, de acordo com a necessidade de estratégia, gestão, suprimentos, envolvimento de especialistas, etc. Dependendo do tipo de projeto, eles vão apresentar diferentes necessidades. Os projetos apresentam sempre um grau de incerteza, necessidade de tecnologia, possuem prazo e têm um custo. Veja esse quadro para tentar exemplificar. Aqui nós podemos ver então que existem diversos tipos de projeto, como administrativo, de pesquisa, design, entre outros, e o grau de incerteza, que pode ser considerado baixo, alto, médio. O nível de tecnologia, que também pode ser considerado baixo, alto ou médio. Pressões por prazo, também baixo, médio, alto. Importância por custos também, alto, médio e baixo. Então, de acordo com o tipo de projeto, nós temos uma variação desses outros itens. A exemplo, um projeto do tipo administrativo, o grau de incerteza é baixo, o nível tecnológico é baixo, pressão por prazo é baixo, a importância de custo também é baixa. Agora, se verificarmos, por exemplo, um projeto de desenvolvimento de produto, já é alto grau de incerteza, alto nível tecnológico, alta pressão por prazos e importância de custo baixa. Então, de acordo com o tipo de projeto, as suas características, nós vamos conhecer um pouco sobre essa sua incerteza, sobre esses seus riscos. Os projetos são classificados, portanto, conforme o seu grau de complexidade. Nesse caso, leva-se em consideração os critérios estabelecidos em uma metodologia, que também, como falamos, pode variar de empresa para empresa. Cada critério é avaliado, então, segundo uma pequena, média ou alta complexidade, e recebe, em função disso, uma pontuação. Com base no valor médio da pontuação atribuída aos critérios, define-se o grau de complexidade do projeto, se ele vai ser A, B ou C. Vejamos uma tabelinha de como isso é feito. Aqui nós temos essa tabela que mostra a complexidade dos projetos. Temos os fatores, os graus, pequeno, médio, alto, e a pontuação que é atribuída. Aqui embaixo, na legenda, nós temos aqui o grau de complexidade, valor médio da complexidade, né, de 1 a 3, conforme a pontuação que é apontada, nós temos A, 3 a 5 é B, 5 a 7 é C. Aqui temos o valor médio, que vai definir o grau de complexidade. Então, por exemplo, um projeto pode ter uma adequação do prazo de entrega. Aí verificamos qual é o grau atribuído a ele, se é pequeno, médio ou alto. E aí definimos, portanto, a sua pontuação. E fazemos isso por cada um desses itens. Ao final, calculamos o valor médio e temos aí o grau de complexidade. Então, a adequação do prazo de entrega, né, a pressão sobre o tempo, é um dos principais aspectos.
Quanto maior a pressão, mais complexo o projeto. Devemos considerar na avaliação o dimensionamento também da equipe, influência e fatores políticos, restrições à execução de um projeto, know-how e conhecimento da tecnologia utilizada. Quanto maior a necessidade e diversidade de conhecimento e tecnologias envolvidas, maior será o grau de complexidade do projeto. Também temos que levar em consideração o número de clientes envolvidos. Quanto maior o número de empresas envolvidas, maiores serão as complexidades e o desafio de integração entre as mesmas. Também levamos em consideração o número de pessoas da equipe envolvida na execução. Quanto maior a equipe executante, maior a complexidade do projeto. O financiamento. Os projetos podem ter financiamento interno, próprios, com recursos da própria entidade, ou financiamento externo de organizações, que podem ser bancos ou outros investidores. Os projetos com financiamento externo têm prioridade sobre os demais, refletindo-se uma maior complexidade. Tem também a questão da visibilidade, que é o grau de visibilidade que esse projeto terá em relação aos parceiros e clientes, a aderência aos novos projetos estratégicos, a quais objetivos estratégicos da instituição nesse projeto visa atender, o nível de interação, que é o grau de interação de empresas associadas e filiadas a sindicatos envolvidos na execução do projeto. Quanto maior a integração entre as empresas, maior será a complexidade do projeto. Esse nível deve ser inferido pelo coordenador do projeto, baseando-se em seus conhecimentos do relacionamento entre as empresas. Questão do prazo também, que quanto maior o prazo de desenvolvimento dos projetos, maior será a complexidade do mesmo. Aqui apresentamos também outras definições de escopo. Por exemplo, de acordo com o PMBOK, é a soma dos produtos, serviços e resultados a serem fornecidos na forma de projeto. Também podemos ter essa definição que diz que é o trabalho a ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado com as características e funções especificadas. O escopo, portanto, é a descrição dos limites do projeto. O escopo traz uma ideia inicial do que será esse projeto, já tendo como se fosse um resumo do que irá acontecer com as suas principais partes. Temos ainda a identificação dos riscos. Como eu falei, todos os projetos envolvem riscos, pois por ter um prazo definido e ser único, ser inédito, significa que ele trabalha com muitos fatores não controlados ou inéditos. Daí, portanto, a tendência que algo não dê certo é muito grande. Mas quando falamos em risco, não devemos pensar apenas na questão negativa, pois risco também pode trazer efeitos positivos ao resultado do projeto. Então, lógico, dependendo do risco, podemos controlá-lo e até aproveitá-lo a nosso favor. E por último, nós temos os stakeholders. Os stakeholders são pessoas, órgãos, entidades ou empresas interessadas nos resultados do projeto. Eles são inclusive conhecidos como partes interessadas. Podem estar diretamente envolvidos com projetos ou podem ter seus interesses afetados positivo ou negativamente em decorrência da execução ou conclusão do projeto. Os stakeholders podem influenciar o projeto, bem como seus resultados. Os principais exemplos que podemos dar de stakeholders são o chamado sponsor, que é quem paga pelo projeto, o gerente do projeto, os clientes, que podem ser o indivíduo ou organização que adquiriu os produtos gerados pelo projeto, a organização, que é a executora, né? No caso é a entidade responsável pela execução do projeto, a equipe do projeto, os fornecedores e os usuários finais, que são os indivíduos ou organizações que farão o uso do produto resultante desse projeto ou do serviço resultante desse projeto. Assim, nós temos uma ideia inicial, né, de alguns elementos que compõem esse projeto. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco mais detalhado. Até lá, então.